Enquanto os nossos queridos vão acordando, entrando na nossa aula, por favor, quem já está presente, vai lá, coloca o nome no bate-papo para mim, fazendo favor. Isso. Pronto. Bom, acho que não tem mais ninguém com dificuldade de entrar, né? Isso, pessoal, vai botando o nome lá para mim, por favor, para valer como chamado, pessoal que chegou depois. Vocês estão bem, turma? Deixa eu ver quem está participando. Oi, Amanda, que saudade de te ver. Né, Amanda não liga a câmera Oi, para a gente ver. Tudo bem? A tudo Clara, você? tudo jóia, tudo bem? Laís, tudo jóia? Oi, Miguel. Oi, Duda. Deixa eu arrastar aqui para baixo para ver quem mais está participando da nossa aula. Oi, Otto, oi, Nami, oi, Sofia, oi, Pedro. Páfaro, tudo bem? Nicolas, a Luana, já falei um oizinho para ela. Oi, Letícia. Só tá a Letícia Prelino, por enquanto, participando. Quem mais está participando da nossa aula? José Elias, José Wagner, tudo bem? Oi, Alexandre, bom dia. Ana Júlia, Bom dia. bom dia. Sextou, né, gente? Vamos caminhar aí para o final da nossa semana, para a gente finalizar, né, a nossa semana aí com chave de ouro, se Deus quiser. Bom, acho que mais ninguém vai chegar. Pessoal, na nossa última aula, eu estava falando com vocês sobre a África, né? E aí, eu disse que hoje eu passaria a matéria dos desafios para vocês, né? O nosso desafio do oitavo ano, ele está marcado para acontecer no dia 1º, não é isso? Quem tem lá o cronograma que a Elvira enviou, nós temos o dia 1º, o nosso desafio, que será numa quarta-feira. Lembro a vocês que não será no nosso horário de aula, ok? Vai ser à tarde, né? Como a gente já fez os outros, o dia 1º, tá? Vocês querem já anotar qual que é a matéria? Eu vou colocar no SAS Conecta, mas vocês já podem anotar qual que vai ser a tarefa cobrada, tá bom? Ó, para o oitavo ano, vai ser da página 26 até a página 49, tá? Então, da página 26 a 49. Então, ó, estou mandando aí para vocês no bate-papo. Matéria do desafio, do nosso último desafio, tá? Página 26 até a página 49. Tudo bem? Essa é a matéria do nosso desafio. Anota aí, eu vou colocar lá no SAS Conecta, mas já dá para vocês ir se organizando, colocando na agenda de vocês. Outra coisa é que esses slides que eu tenho utilizado, caso alguém queira consultá-los, eu vou colocar, já tem alguns lá na nossa sala de aula virtual, mas eu vou colocar esse da África que eu não coloquei ainda, certo? Então, o que a gente fizer até segunda-feira, na segunda, eu coloco para vocês verem, certo? E, turma, a gente tem algumas atividades, né, que vocês tinham que ter me entregue sobre os mapas mentais. Lembram disso? Tem gente que até hoje não entregou os mapas mentais, que é sobre os cinturões agrícolas, sobre os cinturões industriais, sobre a crise de 1929 e sobre a formação territorial dos Estados Unidos. Então, tem muita gente que ainda não enviou. E aí, pessoal, a semana que vem eu já vou fechar as notas de vocês. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a sala de aula virtual, aonde eu olho as atividades que vocês entregaram. Essa janelinha aqui, ó, aparece só para mim, vocês não têm acesso a elas, tá? São as atividades que vocês entregaram. Tudo bem? Então, tudo que está em verdinho aqui, ó, significa que você entregou, tá? Se está em vermelhinho, como pendente, é que você não entregou. Tudo bem? Então, verifica se você entregou tudo e o que você não entregou, você me entrega.
Por exemplo, se você entregar com atraso, que nem, por exemplo, ó, o Rodrigo. Tá vendo que tá aparecendo aqui, ó, concluída com 3 pontinhos? Significa que o Rodrigo não entregou no prazo aquela atividade. Significa que ele me entregou, ou seja, ele devolveu a atividade, mas em atraso, depois do prazo que eu coloquei, tá? Então, ó, todas as atividades que ele entregou com atraso. Diferente, por exemplo, ó, da Rafaela, ó, tá vendo que não tem nada escrito aqui embaixo? Significa que ela entregou dentro do prazo. Tudo bem? Tá? Então, por exemplo, se eu clicar aqui, ó, para ver atividade, tá? Ver o envio do Rodrigo, vai abrir a tarefa que ele enviou, tá? Então, eu vou só para vocês entenderem como é que eu consigo ter o controle aqui do que vocês fazem ou deixam de fazer. Então, aqui vai aparecer a foto do que ele entrega. Então, ó, entregue concluída com atraso. Quando é que o Rodrigo entregou a atividade? No dia 22 de junho, a 1h33, sendo que o prazo era dia 19, tá? E olha só, mais que isso, do que vocês entregarem, eu consigo ler isso daqui. Eu consigo dar um zoom para conseguir ler aquilo que vocês estão entregando, para ver se aquilo que você entregou é algo bem feito ou não, tá? Vamos ver se vai aparecer aqui o próximo, ó, da Sofia, não apareceu nada, né? Ó, da Tarsila, por exemplo, ela fez uma atividade, fez um mapa mental. Então, eu consigo ver a data que ela entregou. Ó. Ela entregou dentro do dia, tá? Tanto que aqui não apareceu entregue com atraso. Então, ela entregou dentro do prazo, no dia 19, às 18h02. Então, tá vendo como que eu consigo avaliar? E olha, parece que ela fez aqui bem certinho, bem completo dela. Então, eu vou dar uma lida depois para ver o que ela escreveu. Tá bom? Então, turma, através dessa sala de aula virtual, eu consigo controlar tudo que vocês entregam e quando é que vocês entregam. Se vocês bem observaram aqui, ó, tem algumas atividades que eu já coloquei aqui, um 100zinho. O que é esse 100zinho? É uma nota. Por que está como rascunho aqui, por exemplo? Porque eu já avaliei esse mapa mental, no caso aqui é da Rafaela, já avaliei, valia, por exemplo, 100 pontos, eu considerei como 100 pontos, então dela está muito bom, certo? Só que, por exemplo, eu posso corrigir esse daqui e ao invés de dar, sei lá, valendo 100 pontos, eu vou achar que o dela está muito ruim, vou dar, por exemplo, 20 pontos. Aí no final eu faço uma média das nossas atividades, o quanto que você acertou. Tudo bem? Quando eu terminar de corrigir todas as atividades, eu vou devolver as atividades para vocês. E vocês conseguem ter acesso à nota de todas as atividades que vocês fizeram. Bom, a atividade valia 100 pontos, eu tirei 20. Ah, eu tirei 100, eu tirei 50, eu tirei 80, tá? Então, sempre vai aparecer para mim aqui qual é a atividade que você entregou, tá? Eu vi a Bianca falando assim, Bia, eu entreguei pelo da minha mãe. Depois você vai precisar me passar como que tá o nome da sua mãe aqui para eu te enviar, tá? Anota. Por exemplo, eu não sei quem é Zoro, certo? Tem outras pessoas aqui. Eu não sei quem que é esse Puppet, não sei quem que é esse Potato, não sei quem que é esse Mr. Darkness, né? Então vocês vão precisar tentar aí me identificar qual que é o seu nome. Nos mapas mentais, colocar o seu nome para eu conseguir saber quem que é. Então, por exemplo, da Bianca, eu acho que essa Caroline Miarelli deve ser a mãe dela, pelo sobrenome. Então, já vou entender aí. Então, ó, o que eu vou observar? Que o da Bianca está entregue tanto os 2 primeiros mapas mentais, quanto os 2 depois, tá? Só que tem gente que, ó, eu não sei quem que é essa pessoa, tá? Então, vocês vão ter que depois me falar, Bia, tá o nome que tá lá é o meu, certo? Tudo bem? Então, verifica se você entregou todas as atividades. Quando você entra na sua sala de aula virtual, a atividade que você não entregou aparece apenas como atribuído. Se você já entregou, fica aparecendo para você como devolvido. Isso tanto pelo computador quanto pelo aplicativo de celular. Teve gente que conseguiu baixar. Gente, não deixe de fazer as atividades, porque imagina isso daqui, ó, se eu não passar mais nenhuma atividade para você, cada uma dessas atividades aqui vale 1 ponto. Então, se você entregou uma só, você vai receber só 1 ponto em 4. Se você entregou só 2, você vai receber apenas 2 pontos em 4. E assim, mesmo que já tenha passado o prazo, é importante que você entregue mesmo com atraso, porque eu vou avaliar
a sua atividade. Por exemplo, os alunos que entregaram com atraso, eles não vão receber, claro, a mesma nota de quem entregou dentro do prazo. E outra coisa, então vamos imaginar, não sei, Denis, o seu mapa mental eu não vi ainda, tá? Vou citar um exemplo. Então, o Denis entregou dentro do prazo, né? Se eu abrir aqui, vai aparecer a hora que ele entregou o seu mapa mental. Não é o fato dele ter entregado dentro do prazo que ele vai receber a nota completa. Eu preciso ver se a nota do Denis vai ser boa ou não de acordo com aquilo que ele entregou. Então, pode ser que o Denis tenha entregado dentro do prazo, mas que a nota dele tenha sido muito ruim, que ele fez uma porqueira aqui, não escreveu nada com nada, só tirou foto de um rabisco qualquer só para enviar aqui e receber qualquer nota. Não é o fato de você entregar que você vai receber nota, tá? Tem que ter qualidade, tá bom? Aquilo que você envia, ok? Então, às vezes, por exemplo, uma pessoa que entregou com 2, 3 dias de atraso vai receber uma nota maior que o Denis, porque a pessoa, mesmo que tenha entregado com atraso, conseguiu entregar em uma qualidade melhor que o do Denis. Tá? Então, não basta entregar no dia para receber a nota. Tem que saber aí a qualidade daquilo que você vai entregar, porque tem gente que faz qualquer rabisco e aí vocês conseguem observar que não vai ser uma nota bacana. Para você saber, você mesmo pode avaliar se você entregou ou não o seu mapa mental. Você vai entrar lá, então, dentro do seu nome, lá na sua página, e vai observar. Bom, eu entreguei lá, tá aparecido como devolvido? Se apareceu como devolvido, você entregou. Se não, não. E aí eu peço para que vocês observem. Como que está o seu nome? Por exemplo, o José Wagner me perguntou aqui agora, Bia, o meu chegou? Não sei, o seu nome não aparece aqui. Quem é você? Esse Game BR? Quem é você aqui? Tem alguns nicks que não são os nomes reais. Então é você quem é? Esse Mr. Darkness que não entregou nenhuma coisa até agora? Ô, Bia, os 2 primeiros eu entreguei, mas Quem ali é tá você? dando como. Ali só tá dando que eu entreguei um. Quem é você? Fala o seu nome, eu não consigo Duda, identificar. Cadê Duda? Maria Eduarda. Ó, pendente. tá Vamos com. ver aqui, ó. É, os 2 últimos eu não fiz, eu fiz os 2 primeiros. Então, os dois primeiros estão aqui, ó. Os dois Ah, primeiros, olha a tá. data. Aqui, ó, 5 de junho. Ah, eu não tinha visto a data ali em Os cima. dois primeiros você entregou. Inclusive, o primeiro eu já avaliei, você tirou nota máxima. O segundo ainda não. E os dois Hum, primeiros, os dois os 2 últimos, você primeiros não entregou ainda. eu Entendeu? vou Aqui fazer. vai indo por ordem. O primeiro que eu vou passando vai ficando pro final da lista. Ah, Entendeu? tá. Tá? Entendi. Então é assim que funciona. E aí depois, quando eu finalizar a correção de tudo, vai aparecer uma coluna aqui mostrando o total que você tirou. Então, por exemplo, Alexandre entregou tudo. Então, se eu colocar 100 pontos para cada atividade, ele teria 400 pontos para alcançar. Então, ele alcançou, sei lá, 300, alcançou 250, alcançou só 100, né? Que vai aparecer o total que ele alcançou aqui. Tá bom? Certinho? Então, turma, Bia, eu peço para que vocês verifiquem o que vocês entregaram. Pois não. então, eu entreguei todos os mapas mentais, só que no meu nome tá aparecendo que tá todos pendentes. Deixa eu ver. Laís. Preciso confirmar, ó. Laís. Deixa eu ver aqui. Ver envio. Olha, Laís, aqui, ó. Tá aparecendo com nenhum envio anexado. Deve ter dado algum erro que não salvou. Então, é Tá? porque pelo meu celular tava dando erro para enviar. Aí eu entrei no celular do meu pai, abaixei o aplicativo e lá tá aparecendo que eu enviei todos, mas na hora que eu vou ver no meu, parece que não tá nenhum concluído. Ó, aqui eu não tô conseguindo ver nada. Você enviou, você fez um cadastro com o seu e-mail ou com o e-mail do seu Aham, pai? o meu e-mail. Então, manda de novo então, porque aqui não tá aparecendo nada. Tá? Ó, me envia, depois, quando acabar a aula, meio-dia e 20, você envia e manda uma mensagem. Bia, acabei de enviar, verifica aí para mim, porque ó, não tá aparecendo nada, tá vendo? Ó, nenhum arquivo Uhum, anexado. Tá, Laís? hum, Então, tá. pessoal, verifica. Ah, Bia, eu entreguei, mas não tá aparecendo nada lá. Então, vocês verifiquem e me fala, porque senão você vai ficar sem nota. Imagina, Laís, você fez tudo e ficar com zero.
né? Então, verifica Uhum. isso. Bia, confirma para mim se você recebeu, se está tudo ok, porque a semana que vem, depois que vocês fizerem o desafio, até na sexta-feira que vem eu tenho que ter todas as notas fechadas, tá? Então, se você não me entregou, você precisa correr atrás do prejuízo. E esses alunos, por exemplo, ó, cookie, quem que é cookie será? Né? Não sei. Então, vocês vão ter que me enviar uma mensagem, Bia, eu sou o cookie, porque senão eu não vou dar nota. Quando eu pego a lista de chamada, eu pego a lista de chamada aqui, ó, quando eu anoto as presenças de vocês todos os dias, eu vou olhar aqui, bom, não tenho nenhum cookie na nossa sala. Cookie não é o sobrenome de nenhum aluno da sala, então vou dar 0, tá? Então, tomem esse cuidado aí de acompanhar suas atividades, tá? Que até sexta-feira que vem eu vou precisar fechar as notas de vocês. Que aí nós vamos fazer uma nova oportunidade depois, que são as nossas recuperações. E se você deixa de fazer essas atividades, a possibilidade de você talvez ficar de recuperação acaba sendo um pouco maior. Não é mesmo? Mais alguém quer falar alguma coisa? Não? Então vamos lá. Pessoal, eu estava falando então sobre a partilha da África, né? Comentei com vocês que esse continente acabou passando por muitos conflitos na busca por independência, que as lutas por independência elas foram intensificadas no período da Guerra Fria, porque Estados Unidos e União Soviética abasteciam o continente africano com armas, né, apoiando lados opostos às batalhas. E isso acabou fazendo com que muitas pessoas morressem nesse processo. E que, até recentemente, né, até por volta de 2010, um país, por exemplo, vizinho ali da Etiópia, que foram um dos primeiros a conquistar a independência, que é o Sudão do Sul, passou por esse processo de independência. E esse país, até os dias de hoje, acaba sofrendo com questões aí de conflitos armados dentro do seu território, muito embora ele tenha conquistado a sua independência, né? Esse país que era uma colônia aí britânica conquistou sua independência apenas em 2010, o que faz com que o país ainda viva em um processo de crise muito grande, certo? Então, não foi isso que a gente comentou até a nossa última aula, sobre esses conflitos que envolveram aí esse processo de independência do território da África, né? Dúvidas sobre isso, turma? Então, esse apanhado geral aí da nossa aula passada? Não? Então, a gente vai começar agora a falar de aspectos físicos do continente africano, né? Para a gente falar de aspectos físicos, o que é um aspecto físico, Bia? É tudo relacionado à natureza. Então, clima, relevo, vegetação, hidrografia, tá? E a gente vai ver como que isso impacta na população, na sua distribuição, no seu desenvolvimento, como que a população vai fazer o uso daquele território e assim por diante. Bom, para a gente pensar nessa regionalização, nada melhor do que mostrar o mapa mundi para vocês e apontar onde é que está o continente africano, né? Aqui a gente tem o mapa mundi e o que está pintado em verde é a África. Parece óbvio ficar mostrando isso e localizar a África no mapa mundi, mas tem gente que confunde, por exemplo, o território do Brasil ou da América do Sul com a África. São territórios extremamente diferentes que estão em locais diferentes do nosso planeta, né? Muito É meio embora durante... parecido. Oi? Oi? Meio parecido. Não é parecido, né? A gente estudou lá no sexto ano, a Gabi, eu acho que não era nossa aluna, mas já deve ter estudado isso também, que houve um período da existência do nosso planeta em que todos os continentes estiveram reunidos, né? A famosa Pangeia, e que depois houve a fragmentação desses continentes, dando origem a essa dispersão que a gente conhece hoje. E aí, o que a gente pode pensar de mais próximo que a América do Sul tem da África é que um dia eles estiveram encaixadas. Se a gente parar para pensar, o contorno aqui da América do Sul se encaixa aqui com o contorno do litoral atlântico da África, né? Mas são continentes diferentes. Tá? Então é importante localizar esse continente. Tem gente que tá, África. Tá, não é aqui na América. Mas onde que fica a África?
Então, aqui, por esse mapa mundo, a gente consegue localizar esse continente. E aí, pessoal, a gente pode pegar a África e dividir ela em duas partes, que a gente chama de conjuntos geopolíticos, certo? Então, observa esse primeiro mapa. Então, aqui estão separadas por cores diferentes as duas partes da África, os dois conjuntos geopolíticos africanos. O que eu tenho aqui pintado de azul, a gente chama essa região de norte da África. E aqui o que está em verde, eu chamo de África subsaariana, tá? O que significa sub? Alguém sabe? Sub. Hã? Em cima? Embaixo? Sub é abaixo, tá? Então, quando a gente fala de subsaariana, eu estou falando que essa parte verde aqui está abaixo. Abaixo do quê? Essa palavra saariana lembra o quê? Saara, exatamente. Então, o norte da África, ele vai abrigar todo o deserto do Saara, tá? E a África subsaariana é o que tem abaixo do deserto do Saara. Então, qual é o ponto de referência, ou qual é o fator que separa os dois conjuntos geopolíticos? A gente vai dizer que é o deserto do Saara. A parte que tem o deserto do Saara e até o seu norte é chamado de norte da África. O que tem abaixo do deserto do Saara é chamado de África subsaariana. Perfeito? Então, quantos conjuntos geopolíticos a gente tem dentro da África? 2 conjuntos geopolíticos. O norte da África e a África subsaariana. Perfeito? O que separa o norte da África subsaariana? O deserto do Saara. Perfeito? Tudo bem? Só que, pessoal, pensa comigo. Estou passando o mouse aqui ó, sobre o mapa, né? Aqui tem uma linha que separa exatamente o norte da África subsaariana, certo? Quer dizer que eu estou do lado de cá, eu estou no meio do deserto. Eu andei 2 passos para cá, eu já não estou mais no deserto? É assim que funciona? Sim ou não? Não. Não, né? Existe uma região de transição. Até onde eu perceba que eu estou no deserto e de repente eu percebo que eu não estou mais no deserto. Então, essa transição aqui não é simplesmente uma linha. Não é como se eu atravessasse a rua, eu já estou, não estou mais no deserto. Eu volto, eu estou no deserto agora. Existe uma faixa de mais ou menos 100 quilômetros de extensão ao longo de toda essa linha aqui, ó. Então, entre aqui mais ou menos 100 quilômetros de extensão, né, a gente tem essa transição entre o que é propriamente dito um deserto e o que são regiões consideradas não desérticas. O que é uma região não desértica? É uma região árida, por exemplo. Qual que é a diferença de um deserto para uma região árida? Um deserto é caracterizado por ter um extremo seco, tá? Pouquíssima chuva ao longo de um ano. No deserto do Saara, a quantidade de chuva que tem ao longo de um ano é o que chove, por exemplo, aqui em Alfenas em um dia. Ou seja, distribuído por todo o deserto, o que chove em todo o deserto do Saara é o que chove aqui no município de Alfenas em um dia. Ou seja, é muito pouco, não é? Tem lugar que sequer nem chove. Pra vocês terem uma ideia do tamanho do deserto do Saara, ele tem 9 milhões de quilômetros quadrados. Bi, o que isso significa? Vamos comparar com o Brasil. O Brasil, na América, é um país gigantesco. Na América do Sul, é um país enorme, é o maior país da América do Sul, né? O Brasil, sendo aí um dos maiores países do mundo, o Brasil tem 8 milhões de quilômetros quadrados. Então, só o deserto do Saara, ele é maior que o Brasil, ok? Então, dentro de todo o território do deserto do Saara, chove nele todo o que chove aqui em Alfenas, por exemplo, durante um dia. Então, Bia, os locais têm pouquíssima oferta de água, tá? Pois não.
Deserto do Saara pertence a algum país, alguma coisa? Há Não. vários, né? Aqui, ó, quando a gente fala de norte da África, esses países todos aqui vão contemplar o deserto do Saara. Deixa eu abrir para vocês aqui o Google Maps, tá? Quando a gente fala da África, quando eu mostro um mapa, às vezes fica difícil da gente ter essa noção do que é o deserto ou não. Quando a gente abre o Google Maps ou quem tem o Google Earth, fica mais fácil da gente observar, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui o Google Maps, que já está abrindo, para vocês verem o tamanho que esse deserto ele vai ter em relação ao continente africano, tá? Não, eu não quero países da África, não. Eu quero só um mapa. Pronto. Então, qual que é a vantagem do Google Maps, por exemplo? O Google Maps ele vai mostrar para a gente essa proporção. Esse mapa tá até nem tá tanto assim um mapa como eu gosto de mostrar. Vocês estão conseguindo observar? Deixa eu fechar essa área aqui. Isso vai ficar melhor. Deixa eu colocar imagem de satélite, que vai ficar melhor da gente observar o deserto. Aqui, pelas imagens de satélite, já que vai aparecer. Bom, olha aqui. Toda essa mancha aqui, ó, é o deserto do Saara. Tá vendo essas linhas? Essas linhas são os países. Então, muitos países africanos, eles vão fazer parte do deserto do Saara. Então, aqui, ó, mais ou menos, onde eu estou passando o mouse, é a linha que faz a separação entre o norte da África e a África subsaariana. Só que tá vendo que tem uma mancha que não é tão clara, mas também não é uma área de muita floresta, muito verdinho, que é uma área de transição. É essa área que eu estou falando para vocês. Não é uma linha que fala, ó, eu estou aqui, aqui é deserto. Eu dei 2 passos, aqui não é deserto mais. Não é, uma faixa muito extensa que a gente vai atravessar, tá? Essa região de transição entre o norte da África e a África subsaariana se chama Sahel, certo? Sahel. Então, o que é o Sahel? É a região de transição entre o norte da África e a África subsaariana. O que separa essas duas partes? Vai separar o deserto do Saara. Tudo bem? Pois não, quem está aí com a mão levantada? Ali no Oriente Médio que tá assim também, ali no Oriente Médio também é? O Oriente Médio é deserto, só que não é o Saara, tá? É o deserto da Península Arábica, tá bom? Bia, Oi. quantos desertos existem no mundo? Não sei te falar. Porque tem desertos Mas que é são muito muito? pequenos, né? Sim, são considerados. Por exemplo, quando a gente fala da África, o deserto do Saara é o maior deserto quente, né? Então vamos, por exemplo, para um lugar aleatório aqui no Street View. Vamos ver para onde é que o nosso mapinha vai nos levar. Vamos ver as características desse local. Ó, tô indo para um local aqui que eu não tenho tá indo para a Líbia. Vamos ver se, ó, o Street View nem vai para esse deserto, ó. Vamos ver se a gente consegue ir para o Sudão. Ó, o Street View nem consegue chegar lá no Sudão. Vamos ver se a qualidade da imagem. Olha só, gente, como é desértica essa área. Você não vê nada, você não vê vegetação. Essas ondinhas aqui, ó, que a gente consegue ver, são dunas e essas manchas escuras são rochas fazendo sombra. Você vê, não tem nada, isso aqui é só deserto, é só areia. Mas como é que as pessoas vivem aí? Aí que é uma coisa que é interessante a gente ver. Deixa eu voltar lá para os nossos slides, tá? Quando a gente fala de África do Norte, quando norte da África, quando a gente fala de África subsaariana, a gente acaba percebendo que esse deserto é uma região muito inóspita, ou seja, muito difícil de habitar essa região, né? E aí você pensa, então ali no deserto ninguém vive, é um local muito quente, um local muito seco, um local gigantesco. Mas na verdade não. Tem muitas pessoas que, desde séculos antes de Cristo, habitam a região do norte da África, principalmente dentro do deserto do Saara, né?
Essas pessoas são chamadas de caravaneiros. A gente já falou um pouquinho dele quando nós tratamos do surgimento do islamismo, que na Península Arábica também existiam os caravaneiros. Quem eram os caravaneiros na África? Os caravaneiros eram nômades que ficavam migrando de uma área para outra fazendo comércio, tá? Então, por exemplo, esses caravaneiros, eles utilizavam os camelos, porque são animais resistentes às condições de alta temperatura e pouca disponibilidade de água, para transportar suas mercadorias. Então, eles iam de um local para o outro, tanto do norte da África quanto na África subsaariana, fazendo comércio de mercadorias, tá? Então, essas pessoas, elas atravessavam por meses o deserto do Saara. Só que, quando a gente fala em deserto, a gente imagina que um deserto seja um local que não tem nada de água. Só que, em alguns locais de deserto, a gente pode encontrar oásis. Alguém sabe o que é um oásis? É uma área que tem um riozinho, né? Tipo um laguinho. Isso. É Tem uma área água onde no tem meio. pouca Como se fosse um água em lago. meio a tanta Isso, areia. né? Então, por exemplo, deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu digitei no Google Oasis, né? Apareceu o que para mim? Oasis. Quem que é Oasis? Uma banda, né? Então, Oasis deserto. Vamos digitar assim para a gente conseguir encontrar. Então, o oásis é um local que tem disponibilidade de água no meio do deserto, tá? Não é muito comum de encontrar, é muito raro. Então, ao longo da existência de civilizações antiquíssimas, né, dentro do deserto do Saara, eles ficavam migrando de um local para o outro até encontrar esses oásis. Olha que exemplo esse oásis aqui, né? É um pouquinho só de água que tem nesse local, tá? No meio do deserto. Se vocês estiverem observando bem, olha, só tem areia aqui ao redor. Então, ao longo de todo o deserto do Saara, nós encontramos alguns oásis. Eram nesses oásis que esses caravaneiros paravam para beber água, para dar água aos camelos, para fazer seu reservatório de água para continuar até encontrar o próximo oásis para se abastecer. Então, eles foram criando rotas ao longo do norte da África, atravessando o deserto do Saara para conseguir sobreviver e chegar, inclusive, à África subsaariana. Oi. Naquela imagem que você estava mostrando, do lado tinha um oásis assim, que tinha uma cidade praticamente em volta do oásis. Muitas tanto na Península Arábica quanto na África, ao redor desses oásis, algumas comunidades começaram a se fixar, né? Porque com a água você consegue plantar, com a água você consegue beber, praticar sua higiene. Então, por exemplo, toda a cidade ela é construída próximo de um rio. Aposto, Paraguaçu, Serrania, Machado, Varginha, qualquer cidade que você vai, tem um rio que passa na cidade, né? Por quê? Esse rio, ele começou a ser a fonte primária de água, né? Então, era onde as pessoas iam lavar roupa, era onde as pessoas iam nadar, era onde as pessoas iam praticar suas atividades mais cotidianas, iam buscar água para beber, para preparar os alimentos, e assim por diante. Com o passar do tempo, o uso da água do rio começou a ser diferente. Ninguém mais vai lá no rio lavar roupa. A gente lava em casa, né? Porque tem água encanada, água tratada que chega à nossa casa. Ah, eu quero beber água. Eu não vou pegar lá no rio a água para trazer para casa para beber. Já tem água tratada, encanada em casa, né? E assim por diante. Só que hoje em dia a gente pode perceber que esses oásis no meio do deserto, muitos deles transformaram aquelas pequenas comunidades em pontos turísticos. Eu, por exemplo, se eu tivesse condições financeiras de ir para fazer um tour pela África, uma das coisas que eu gostaria de conhecer seria um oásis no meio do deserto do Saara, porque deve ser uma coisa muito bizarra, difícil de chegar, porque é um deserto. E também para entender como que é o estilo de vida das pessoas em pleno deserto, né? Que é muito complicado, tá? Então, assim, a gente pode pensar o quê? Que quem fazia a comunicação entre as duas porções, entre esses dois conjuntos geopolíticos africanos, eram esses caravaneiros, eram esses nômades que ficavam migrando de um local para o outro dentro do deserto, através dos oásis que aconteciam, né? Para eles conseguirem dar conta de atravessar todo esse deserto. Então,
a gente pode pensar que quem estava na África subsaariana tinha, sim, muitas informações e acesso a produtos que existiam apenas no norte da África. Como que eles tinham acesso? Através desses caravaneiros que ficavam viajando, transportando mercadorias de um local para o outro. Da mesma forma, as pessoas que habitavam o norte da África tinham acesso a informações de coisas que aconteciam na África subsaariana, tinham acesso a produtos que a África subsaariana tinha, porque esses caravaneiros conseguiam levar para essas áreas. Tá? Então, quando eu falo de dois conjuntos geopolíticos, eu não estou falando da África como uma área separada, uma área dividida. Né? Eu falo desses dois conjuntos geopolíticos que se intercomunicavam desde séculos antes de Cristo. E hoje, claro, devido às grandes tecnologias, esses dois conjuntos geopolíticos são muito mais interligados do que lá no passado. Tá? Bom, Bia, oi. eu tenho uma dúvida. Esse que tá em azulzinho é a África ou é o deserto do Saara? Não. Isso aqui tudo é África. Tá? Isso aqui tudo é África. Não, sim, tipo Só que África, terra, vegetação. É o que eu quis dizer. Eu divido a África em duas partes. O norte da África e a África subsaariana, certo? O que eu Certo. utilizo como referência para separar o norte da África subsaariana? O deserto do Saara. Então, todo o norte da África vai pegar o deserto do Saara. A África subsaariana não tem o deserto do Saara, entendeu? Por isso que é subsaariana, abaixo do Saara, tá? Sub significa abaixo. Então, o norte da África é a porção norte do continente africano, aonde nós temos o deserto do Saara. A África subsaariana é aquela parte do continente abaixo do deserto do Saara, tá bom? E eu tenho outra dúvida. Vamos ver se vai dar tempo. Eu queria saber por que tem países não, estados que ocupam o deserto do Saara, sendo que ninguém mora lá. Quem disse que não mora? Acabei de dar exemplo Não, de vários sim, povos que mas tipo moram. os caravaneiros. Mas eu tô falando, Mas tipo não assim, não são tem só muita eles. gente que mora lá. Não tem muito, exatamente. São áreas que tem poucas pessoas, mas tem gente lá. Certo? É igual no nosso Nordeste. É seco, tem pouca gente, mas tem gente morando lá. Certo? Entendi, certo. Tá bom? Turma, Tá não bom, tem obrigada. tarefa, certo? Bom final de semana. Tchau,